Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de ler o meu devocional com vocês e ele se encontra em Malaquias 3 e o 18, que diz assim: Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que nos não serve. Então, para nós meditarmos hoje, nós vamos ver qual é a ação do justo e qual é a ação do ímpio. Como Deus considera uma pessoa justa e como ele considera uma pessoa ímpia. Quem são essas pessoas que ele considera? E nós vemos muito na Bíblia essas duas palavrinhas, ímpio e justo. Sempre tem uma diferença, sempre Deus está falando do justo e do ímpio. Ele está sempre mostrando que há uma diferença entre esses dois tipos de pessoas. E está em nossas mãos quem que nós escolhemos ser. Nós queremos ser ímpios ou nós queremos ser justos perante os olhos do Senhor? Nós vemos na palavra de Deus, em Gênesis 12, a história de Abraão. O jeito que Deus chamou Abraão, a história como ele chamou Abraão para sair do meio da sua parentela e ir por uma terra distante e estranha, uma terra que ele não conhecia. E quando Deus falou para Abraão desse jeito, sai do meio da tua parentela, né, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão obedeceu. Obedeceu, creu e foi. Saiu do meio do seu conforto e foi a uma terra distante e estranha, né? Ele não sabia o que ele podia encontrar. E Deus falou que grandemente seriam as suas bênçãos. As bênçãos do Senhor seriam sobre a vida de Abraão. Abraão simplesmente creu e ele foi imputado. Ele foi considerado uma pessoa justa diante de Deus, porque ele creu e Deus fez promessa para ele. Deus falou, olha agora para as estrelas e vê. Se você puder contar essas estrelas, conte-as, assim será a tua descendência. Deus falando isso para um homem que já era de idade, que tinha uma esposa já de idade. Abraão tinha 75 anos. Sério? Sara era estéril. Então, mais uma promessa difícil, né? Que a sua descendência seria grande, se faria de ti uma grande nação. Mas mesmo assim, Abraão também creu e esperou 25 anos para que essa promessa fosse cumprida na sua vida, dando assim o seu filho Isaque. E nós podemos ver que as promessas do Senhor, as palavras do Senhor, às vezes são difíceis para nós crer, né? As promessas dele, às vezes é tão difícil, às vezes nós achamos que não vamos conseguir, que não vamos chegar. No meio do caminho, nesses 25 anos, com certeza, eles também ficaram desanimados, né? Mas isso é do ser humano. Mas as promessas do Senhor, ela não falha, elas são cumpridas. Não no nosso tempo, no tempo de Deus elas são cumpridas. Mas o importante é que Abraão creu. E em Gálatas 3, nós podemos ver o que é falado aqui em Gálatas 3 e o 6. Olha só, pela fé de Abraão, olha o que nós ouvimos hoje. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça, sabei, pois, que são da fé, os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, nós somos também considerados justos se nós cremos. Hoje, nós podemos crer na palavra de Deus. Hoje, nós cremos que no plano da salvação, que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Então é através da fé que somos salvos, é pela graça, é pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. A partir do momento que nós cremos, precisamos crer para sermos salvos. E quando nós cremos, nós somos pessoas consideradas justas perante os olhos do Senhor. Então há uma diferença dos que crerem, dos que acreditam e dos que obedecem. Essas são as pessoas justas. Quando Jesus morreu na cruz, depois de 3 dias, ele ressuscitou. E ele apareceu para quem primeiro? Ele apareceu para os discípulos. E quando ele apareceu para os discípulos, Tomé não estava no meio.
E Jesus apareceu e sumiu. E quando Tomé chegou, né, contaram para ele e ele não acreditou. Por quê? Porque ele não viu, ele não estava ali, ele não viu, então ele não acreditou, ele ficou incrédulo, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado e aparecido ali para eles. E o que Jesus disse novamente quando apareceu de novo para Tomé? Bem-aventurado, você quer crer em mim só se você vê? Bem-aventurados que não viram e creram, aleluia, glória a Deus. Então nós não precisamos ver com os nossos olhos físicos, apenas nós devemos acreditar que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que crer no plano da salvação, que diz que Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós. Temos que crer nesta palavra. E nós somos bem-aventurados quando cremos assim. E quando cremos, nós somos justificados pela nossa fé. Agir pela fé é dar um passo como Abraão deu. Dar um passo de fé, acreditando nessa palavra, obedecendo essa palavra. E a cada dia Deus vai se revelando a nós. Podemos entender aqui então quem Deus considera justo, as pessoas que creem e a pessoa que obedece. Quem são as pessoas ímpias? As pessoas que creem em Deus, elas andam pelo Espírito, mas as pessoas que são ímpias, elas andam pela carne. E quem são as pessoas que andam pela carne? Gálatas 5 e o 16 nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas são as pessoas ímpias. Pessoas ímpias praticam essas coisas. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então, há uma diferença entre os que servem e os que não servem. Será que dá para nós entendermos o que devemos praticar para sermos pessoas justas? Justa, que crê na justiça. Deus é o único justo, tanto na face da terra. Não existe ninguém justo, não existe ninguém perfeito, mas perante os olhos de Deus, Ele nos considera justo quando nós cremos na sua palavra. Isso é maravilhoso. Abraão também pecou. Abraão não foi uma pessoa perfeita, ele creu somente, mas ele também era imperfeito. Mas a partir do momento que ele creu, ele foi considerado uma pessoa justa perante Deus. E que Deus possa nos ver assim, como as pessoas justas, acreditando na sua palavra e obedecendo a sua palavra. Isso é que todos nós queremos, não é? Então que possamos refletir nesta palavra. Vamos ler sempre Gálatas 5 e ver o que nós estamos praticando. Porque quando nós alimentamos mais a nossa carne, com certeza nós vamos praticar as obras da carne, que são essas aqui. Mas quando nós buscamos mais as coisas de Deus, então mais fortes e alimentados nós ficamos espiritualmente e vamos desejar somente as coisas do céu. Amém? Que seja assim na minha e na sua vida neste dia. Que Deus venha nos abençoar e trazer sempre a luz da sua palavra em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos cada dia mais amá-lo com todas as nossas forças e buscar o reino dos céus. Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra. A tua palavra, Senhor, sempre nos esclarece como devemos andar perante ti, Senhor. Nós te louvamos nesse dia por essa palavra, Senhor. Que em nossas vidas seja feita assim, Senhor. Que possamos ser justos perante ti, Senhor.
obedecendo e crendo na Tua palavra, Senhor. Por mais que muitas vezes nos encontramos desanimados, ó Deus, mas que o Teu Espírito venha nos fortalecer, porque nós sabemos que Teu Espírito jamais, Senhor, nos abandona. Teu Espírito jamais, Senhor, nos despreza quando estamos fracos. Ele, Senhor, é que intercede por nós e nos ajuda a continuarmos no Teu caminho. Deus, eu quero orar por aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo, Senhor, e talvez ainda não teve um encontro contigo. Fala a esses corações, Senhor, se revela a essas vidas, Senhor. Se essa pessoa quer te aceitar nesta hora, Pai querido, que tu venhas, ó Pai, recebê-las, ó Pai, diante de ti, como pessoa justa, Senhor. Toca nesta vida e transforma esta vida. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe cada um. Fiquem na paz.